Fala pessoal, eu sou o Lori Ferreira e esse é o segundo episódio da 7ª temporada do meu podcast. Nosso papo hoje gira em torno do relacionamento amoroso, do relacionamento romântico / erótico das pessoas. Como é que vai o seu? Vai bem? Você tem? Tem mais de um? Não tem nenhum? Terminaram há pouco tempo? Nada é fácil nesse tema. O fim, então, é difícil, é arrastado, deixa sequelas pelo caminho. E quem vai nos dar um pouco de luz para enfrentarmos as decisões importantes, as saudades, as carências, os apegos, as paixões, sem nos machucarmos tanto, é o meu convidado de hoje. João Ricardo Rios Fonseca Dias Mesquita Tsoa é autor, terapeuta especializado em neurociência e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul e também pós-graduando em filosofia e autoconhecimento pela mesma universidade, entre dezenas de outras formações na área. Ele é também criador de conteúdo digital com quase 800 mil seguidores em suas redes sociais. Depois de publicar muitos e-books, ele acaba de lançar o seu primeiro livro físico, chamado Para Você que Precisa Superar o Fim de um Relacionamento e Quer Se Amar de Novo. O que significa isso? O que significa relacionamento para você? Eu quero ser acolhido, eu quero ser acolhida. Eu quero ser amado, eu quero ser amado. Eu quero ser cuidado, eu quero ser cuidado. Beleza, você faz isso com você? Não, mas alguém... Então, meu anjo, não vai rolar. Porque antes de ser dois, a gente precisa ser um. Olá, Lori. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Você costuma dizer que quem tem um autoconhecimento evoluído, digamos assim, geralmente está mais preparado para lidar com as situações adversas e favoráveis também da vida. Né? Essas pessoas conseguem tirar o melhor das situações. Mas a pergunta de milhões para você é: como saber se eu realmente me conheço? Como saber que eu não criei uma imagem de mim mesmo, que só existe na minha imaginação, e que isso não me ajuda em nada? Na verdade, pode até me atrapalhar. Como é que eu não me engano? Muito boa a sua pergunta. Essa enganação, ela faz parte da gente. Essa paixão pelo nosso ego, pela ideia de nós, isso faz parte da gente. Né? Isso todos nós carregamos um pouco do narcisismo, né? Que é essa paixão pela ideia da gente. Mas o autoconhecimento mesmo, ele é esse processo de descongelamento, é um processo de esclarecimento e trazendo à tona a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. E eu trago que todo mundo se conhece. Não todo mundo, não é porque todo mundo se conhece que todo mundo estabelece um melhor funcionamento dentro disso. Porque, vamos lá, a gente está com a gente desde o dia que a gente nasceu. Então tem coisas que a gente recalca, termo psicanalítico, né, de, entre aspas, esconder aquela dor, aquele trauma, para proteger, para proteção, para nossa proteção. E isso é involuntário, isso é inconsciente. Então, ao longo do processo do autoconhecimento, a gente vai revelando alguns desses recalques e vai descobrindo, vai esclarecendo. E dentro disso, a gente vai conseguindo se colocar melhor, da melhor forma possível, nas situações da vida. Mas existe uma técnica para se autoconhecer melhor? Basta estar vivo, porque a gente, como eu te falei, a gente já se conhece. A grande questão, se eu puder deixar um segredo, e se isso é entregar o ouro, eu entrego os diamantes também, porque é um direito nosso, é um direito existencial nosso, o autoconhecimento. A gente não ficar resistindo. Eu tenho uma frase que eu gosto de trazer assim: tudo que resiste, tudo que você resiste persiste, tudo que você aceita flui. Então, o ouro do autoconhecimento é cuidado com aquilo que você vem resistindo, porque esconde muita verdade de você que precisa ser liberta. E, parafraseando um trecho da mitologia cristã, conheceis a verdade vos libertará. Então, é muito importante que a gente entenda que todo mundo, o autoconhecimento está ao alcance de todo mundo. E a resistência também. Então, se você quer se conhecer profundamente, abra mão dessa resistência. Como, por exemplo, terapia é bobagem. Não, não é. Isso é uma resistência sua. Eu já me conheço totalmente. Não, além de isso ser uma resistência sua, é uma arrogância e uma ignorância. Ninguém se conhece totalmente. É um processo eterno. Exato, é um processo eterno. A gente nunca vai se conhecer ao ponto de saber tudo que nós somos. Você costuma usar uma expressão que me chama muito a atenção também. Você diz assim: existe uma diferença bastante grande entre uma história de amor e um conto erótico. Claro que você diz isso para chamar a atenção à primeira vista,
mas certamente essa colocação sacode o pensamento das pessoas, né? Faz elas pensarem a respeito. Há relacionamentos onde o sexo é maravilhoso, perto do perfeito, todo mundo satisfeito, todo mundo quer estar agarradinho o tempo todo, chamego, mas isso não é ou não se tornará necessariamente uma história de amor. É isso? É isso. Na verdade, quando eu uso essa frase é de um texto meu que chama Riscos e Rabiscos. Okay. E nela eu cito, tem 10 anos que eu escrevi esse texto, 2013, se eu não me engano, em abril de 2013. Mas a grande questão é a seguinte, eu gosto de diferenciar apego, paixão e amor. Lembrando que tem um apego funcional, um apego disfuncional, a paixão funcional, a paixão disfuncional, e tem o amor. O conto erótico é aquele amor erótico, né? Aquele amor romântico, aquela vinculação, não vou falar inconsequente, mas talvez um pouco irresponsável, em que você projeta, transfere os seus vazios, os seus conflitos para aquela pessoa resolver. E daí vem a pulsão, né? Eu preciso de você, eu dependo de você, eu te quero enlouquecidamente. E esse exagero todo, isso não compete ao amor, porque o amor ele é sereno, o amor ele vai muito além de um conto erótico, em resumo, amor. As pessoas devem estar até se perguntando agora, o que eu tenho na minha vida no momento? História de amor ou conto erótico? E a gente tem várias dessas ao longo da vida. Ao longo da vida, né? Já tive vários contos eróticos, já estive em histórias de amor, já passei para contos eróticos de novo, já estive em história de amor novamente. Mas a grande história de amor que eu prescrevo para todo mundo é a nossa com a gente mesmo. Porque essa vai refletir na qualidade dos contos eróticos, que tem conto erótico que é uma delícia estar vivendo. É uma delícia. E tem conto erótico que é uma bagunça, é sujo, é horrível. Até a qualidade dos contos eróticos depende da nossa relação de amor com a gente mesmo. Isso envolve principalmente a autoaceitação, né? Essa integração das nossas sombras, como Jung traz, né? Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. A iluminação ela vem com a integração da luz, das sombras a partir da luz. Então, quando a gente descobre alguma coisa sobre a gente que a gente às vezes não concorda, aquela tal resistência que eu trouxe mais cedo, a gente vai integrando de um jeito, sem a romantização, sem, ai meu Deus, então tá, eu sou grosso mesmo. Não, vamos lá, o que é isso sobre mim? As pessoas dizem que eu sou grosso, às vezes eu me vejo um pouco grosseiro. Isso é meu, o que é isso? A gente vai elaborando isso e integrando luz nessa sombra, até que você faça as pazes e use essa agressividade, porque a grosseria, entre aspas, é uma agressividade, uma pulsão de vida, psicanaliticamente falando, para o bem, para o funcional, né? E isso, quando você consegue fazer esses movimentos ao longo da vida, dessa integração de luz nas sombras, né? Você consegue vivenciar, experienciar contos eróticos, até contos eróticos de uma forma consciente. E não tem problema algum, de uma forma consciente e saudável, para ambas as partes. Somos uma forma em formação. A gente não é um produto pronto, o que muitas pessoas se confundem, se enganam. Por isso, dentro da minha metodologia, eu não trabalho com a cura. E isso vai contra a maioria dos colegas, amigos, profissionais que eu conheço, até mesmo os clientes que eu atendo, os pacientes que eu atendo, porque eu não trabalho com a cura. Porque a cura envolve a venda daquilo que você vai ficar pronto. A venda, inclusive. É bem comercial. Eu falo que é um amor próprio comercial. Eu te vender a cura. E como eu não acredito na cura, eu acredito na transcendência, que essa transcendência, o que separa a transcendência da cura? A cura te vende, te promete, quando eu falo vende, te promete um resultado final. Te promete uma imunização, uma blindagem. Nunca mais vou me sentir rejeitado. Que mentira! É claro que você vai se sentir rejeitado e rejeitada. A grande questão é como você vai lidar com isso. Né? Porque nós não somos o que nos acontece, somos o que escolhemos fazer com isso. E essa escolha precisa ser consciente. Por isso a transcendência, que é dar um salto, um nível a mais, né, no seu desenvolvimento, e que você possa escolher reagir de uma forma diferente a acontecimentos corriqueiros, como rejeição, como términos, como frustrações no geral. Então, sim, eu vejo assim. Cara, a cura é o fim, né? E o fim é o fim. Você morreu. Não tem, como se não Enquanto a vida, não há cura, aqui. porque é o caminho, né? Exato. E como eu trabalho com o lema de crescer, desenvolver, evoluir e transcender, em todos os contextos, estamos aqui para isso. Crescer, desenvolver, evoluir e transcender. Qual que é o propósito de uma relação romântica? Crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Independente se durou um mês, não importa. O que você cresceu, o que você desenvolveu, o que você evoluiu, o que você transcendeu com isso. Se durou um dia.
Se durou um dia, não importa. O que você aprendeu? A pessoa te falou uma coisa legal, tu aprendeu? Ok. Esse é o propósito de qualquer relação, inclusive a nossa com a gente. E é muita arrogância nossa, é muito absolutismo nosso. Isso faz parte do nosso mecanismo comportamental. As crianças, nós humanos, né, quando crianças, e a gente tem essa tendência de ser egocêntrico, dependente e absolutista. Nem é uma tendência, é um fato. Nós somos absolutistas, egocêntricos e dependentes. Nós nascemos assim? Nascemos assim. A gente precisa, a criança precisa ser assim para ela ter a sobrevivência dela, para ela garantir a sobrevivência dela. Já reparou a criança quando, por exemplo, não gosta do brócolis, ela fala que o brócolis é ruim, por exemplo. E o brócolis não é ruim. Eu não gosto do brócolis, não quer dizer que o brócolis seja ruim, quer dizer que eu tenho uma preferência diferente. E aí, quando a gente traz esse ponto desse absolutismo com o egocentrismo, que eu trouxe nesse exemplo do brócolis, por exemplo, para uma rejeição relacional adulta, por exemplo, a pessoa não me quer, então eu devo estar feio, eu devo estar feio, eu devo estar isso. Não, peraí, a pessoa só não te quis, é uma preferência da pessoa. Né? Esse absolutismo, essa tendência infantil da nossa psique, ela pode permear ao longo da vida inteira se a gente não desenvolver. Pessoal, é muito fácil falar essa questão que a gente não vai se sentir incomodado. A gente vai se sentir incomodado com uma eventual rejeição. A questão é que talvez a gente não vai se identificar com a não escolha do outro. Esse é o ponto. Vai sair desse absolutismo, desse eu infantil. Do meu Deus, a pessoa não me quer porque eu não sou. A pessoa não me quer porque é a preferência dela. A rejeição é uma interpretação. O outro fez uma escolha. Né? E beleza, não foi incluído. Posso ficar chateado? Posso, mas essa identificação tem que tomar cuidado. Tá? Só não fui escolhido, não é uma rejeição em si. Se você tem uma relação legal, que valeu a pena, e aí aquilo acaba, você pode também escolher, dentro desse processo, de ter saudade de coisas boas que aconteceram, né? E Sem não dúvida. de ter a carência daquilo que acabou. Você fala isso muito bem também. Exato. E só um ponto que eu gosto muito de trazer, eu falo que nós não temos relacionamentos, nós estamos em relacionamentos. Então, até meu livro, quando eu lancei, Como Ter Relacionamentos que Dão Certo, eu pus entre aspas, o e-book, esse e-book no caso. Ok. O título, entre aspas, Como Ter Relacionamentos que Dão Certo, porque eu quebro isso, esse paradigma. O certo, né? Primeiro, certo, que não tem esse padrão. Então, certo para 7, 8 bilhões de pessoas é muito, muito estranho, né? Que tenha um certo. E ter relacionamentos, mas é só um jeito de falar. Pois é, mas são de jeitos e jeitos de falar que a gente não compreende a verdade, o sentido daquilo. Então, ter uma relação envolve uma posse. Nós não temos as pessoas, nós estamos com elas. Elas vão embora. Que seja morrer. Elas vão morrer. A gente morre. A gente termina. Então, nós estamos com as pessoas. Relacionamento não é sobre ter, é sobre conectar. É sobre estar conectado com. Então, eu quebro bastante isso. E dentro disso, de estar conectado, é claro que tiveram momentos muito gostosos e momentos talvez não tão gostosos ou horríveis. Agora, você vai sentir saudade dos momentos gostosos. Saudade é a falta daquilo que foi bom. Vamos falar de uma relação amorosa muito comum e acho que se chama muito disfuncional, também poderia se chamar, você vai dizer, a relação entre a pessoa narcisista e a pessoa codependente. Você pode explicar o que é isso, como é que esse tipo de relação funciona ou não funciona, na verdade? Vamos lá. Eu até respondi esses dias para trás uma pergunta bem sobre isso, lá no meu Instagram. O que acontece? Vamos lembrar que narcisistas também são seres humanos, sabe? E o codependente também são seres humanos. Eles vão se retroalimentar. Um precisa do outro. O abuso não vem só do narcisista, também vem do codependente. A tendência do codependente é ter uma dramatização maior. E aí as pessoas que às vezes eventualmente estão ouvindo, elas vão falar assim, nossa, eu nunca vi alguém defender o narcisista. Eu não estou defendendo o narcisista, eu só quero colocar um ponto para que seja desenvolvido para ambos. Sim. Porque só atacar o narcisista não vai ajudar. Por quê? Porque vai reforçar o vitimismo, resumindo a ópera toda, do codependente, que o codependente ele depende de alguém para depender. Só que e os narcisistas se alimentam também do codependente, se alimentam disso, exato. Então eles se retroalimentam. Agora, é claro que o narcisista ele tem mais dificuldade, né, relacional neste contexto, de elaborar, de transcender essas questões. O codependente, quando ele vê sentido no despertar do autoconhecimento, através de psicoterapia, terapia, enfim, e começa a praticar aquilo que aprende, ele se torna um fenômeno. Eu, inclusive, já fui codependente, já estive vinculado a relações narcisistas. Então, eu falo isso não só pela visão técnica, mas pela visão pessoal também. Porque se a gente quer
a gente consegue neste contexto, mas sem ajuda especializada é uma ilusão. Né? E eu falo que post de Instagram, gente, é só para te instruir, para você se identificar um pouquinho, mas não substitui jamais um acompanhamento psicoterapêutico, um acompanhamento terapêutico especializado, porque a sua subjetividade é valiosa dentro de uma metodologia terapêutica, né? Para ser desenvolvida. Porque, vamos lá, o narcisista geralmente é filho de narcisistas, ou foi criado por narcisistas. Ah, é? E sim, e o codependente costuma também ter o mesmo histórico. Linhagem. Uhum. Exato. Então, assim, eu preciso descobrir. Eles podem se dar bem. Não necessariamente a relação é ruim, ou sim. Olha, eles se retroalimentam, eles podem se dar bem, porém, o narcisista, a vinculação do narcisista é diferente. Ele não sabe se sentir amado. E por ele não saber se sentir amado, quando ele se sente amado, ele vai precisar descartar. Ele vai precisar de um novo alvo. Porque Ok. ele quer a certeza do amor. Só que essa certeza para ele não é tangível pelo próprio sistema dele. Então, ele vai ser uma relação doída, vai ser uma relação dramática. E o codependente ama essa dramatização, porque para ele o amor ele é romântico mesmo. Ele é um amor meio Romeu e Julieta, né? Uma paixão. Na verdade, a gente não pode nem chamar de amor em si, porque a gente estaria desconfigurando os termos. É uma paixão, só que é uma paixão violenta. Ela não chega a ser Disfuncional. Uhum. completamente disfuncional e violenta. Completamente. Em algum momento vai ser. No início é lindo, é uma delícia. É a pessoa que você acha que o codependente, por exemplo, se apaixonando pelo narcisista e vice-versa, eles acham que ali vai ser o amor da vida. É a relação, é a oportunidade. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Gente, qualquer seja a relação, essa relação não é a oportunidade, é uma oportunidade. Então, essa preposição, esse artigo, na verdade, faz toda a diferença quando a gente troca o a por uma. É uma oportunidade, mas não é a sua solução. E quando a gente relaciona com a pessoa como a solução, a gente entra totalmente para o apego disfuncional, que é aquele que você passa a depender do outro. E numa relação entre narcisista e codependente, é total uma manifestação do apego disfuncional. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, romântico, erótico, a gente também não deveria entender se há coisas a serem feitas, há tarefas de casa que a gente poderia fazer antes do relacionamento existir, tipo, eu chamo de peneira amorosa. Como construir uma boa peneira amorosa? É possível fazer isso? A gente ter critérios mínimos, separar o negociável do inegociável, separar valores de desejos, para que as chances de aquela relação ser uma coisa boa ser maior? Existe isso? Esse antes, esse pré? Com certeza. Existe e é o que as pessoas mais evitam. Eu Sim, trago bastante... é verdade. Né? O meu trabalho é isso, inclusive, porque é o que eu trago no livro. Antes de ser dois, nós precisamos ser um. Antes de aprender a ser par, a gente precisa aprender a ser ímpar. Senão eu vou oferecer para o outro o quê? A ideia que eu tenho de mim. Então eu vou ser o que o outro quer que eu seja. Entende? Ou vou ser aquilo que eu quero ser, mas eu não vou oferecer a mim mesmo de verdade. Num dos textos que eu escrevi, eu falo como eu posso falar que eu vou ser quem eu sou se eu nem sei quem eu sou. Né? Então, nós precisamos sim. O autoconhecimento é essa ferramenta. Só que aí que tá, o autoconhecimento é subjetivo. Você vai descobrir. E quando eu falo descobrir, eu gosto de pegar um pano, colocar em cima da minha mão e puxar esse pano. Descobrir. Descobrir é isso, sabe? É tirar a cobertura de cima da gente. E ir investigando o que para mim é bom, o que para mim não funciona. Eu falo que relacionamentos é a conexão de valores e polaridades. Se eu não sei os meus valores, como eu vou conectar com alguém? Não faz sentido, não tem como eu me conectar com alguém se eu não sei os meus valores. Até tem como eu me conectar, mas não tem como ser saudável. Claro que pode acontecer, né, de alguém ter se conectado e ser esporádico e for desenvolvendo porque as pessoas ali se abriram. Porque uma relação, ela depende de intimidade para fluir e para se concretizar. E essa intimidade, ela deixa bem claro que é necessário a vulnerabilidade. Só aquela pessoa que se conhece ao ponto de saber as próprias vulnerabilidades e estar bem com elas, integrada a essas vulnerabilidades, vai conseguir construir uma vinculação saudável. Porque senão ela vai ficar querendo fingir, fugir e promover algo que não existe
para o parceiro, que também provavelmente vai estar na mesma sintonia, porque semelhante atrai semelhante. E outro fator importantíssimo é você saber o que você quer. Tem pessoas que falam, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, tá, mas o que você quer para você? Você quer namorar? Você quer casar? O que você quer? Define o que você quer. Porque rótulos relacionais não definem a qualidade de uma relação. Não é porque você namora que vai ser saudável, não é porque você casou que é feliz para sempre. Não. São só rótulos, é uma embalagem. Agora, para uma relação fluir de uma forma saudável, você precisa saber quem você é, ser ímpar antes de ser par, ser um antes de ser dois, e saber seus valores e saber o que você quer. Uma pessoa mais violenta atrai uma pessoa mais submissa, e vice-versa, tendenciosamente. São opostos? Não. São semelhantes no padrão da dominação. A pessoa que é submissa, ela domina através da manipulação. Assim como a pessoa que é violenta, ela domina pela força. Então elas se atraem pela dominação. Cada um comunica com aquele recurso. Aí, no caso, são as polaridades que estão vibrando naquele momento. O incrível é que a gente tem muito mais recurso quando é adulto do que quando é criança, mas a gente continua tendo essas atitudes, às vezes, tão infantis a vida inteira, né? Exato. Né? Exato. É o Édipo, né? Para quem não conhece, a mitologia de Édipo é fantástica. Eu gosto muito de citar, se eu puder, eu trago aqui um resuminho da mitologia, porque é bem interessante. Édipo, para quem não conhece, a mitologia funciona mais ou menos assim. Claro que eu vou citar aqui Baitsoá, né, algumas coisas, porque não vou lembrar exatamente as palavras e tudo mais tá que ótimo, tá imagina. no texto, mas a essência da mitologia vai estar aqui. Era um rei e uma rainha, eles tinham um reino, né, consequentemente, e ela estava grávida. E o oráculo desse reino chegou para o rei e falou, olha, o seu filho vai matar você, dentro da minha previsão. Só que o amor pela criança era tão grande, claro, que eles não queriam matar a criança quando ela nascesse. Então, assim que ela nasceu, eles encarregaram de entregá-la para outra pessoa de um vilarejo distante do reino. E assim foi feito. Durante um tempo, estava tudo certo, tranquilo, o reino entrou em guerra e esse vilarejo estava contra o reino. E o rei foi à guerra. E quem matou o rei? Édipo. Édipo matou o próprio pai, tecnicamente. E ao matar o próprio pai, matar o rei, Édipo se tornou o rei. E ao chegar no castelo, lá na sede do reino, ele se apaixonou pela rainha, que era a mãe. E se casou com a rainha. Ao descobrir que ele era filho da rainha, sei lá, agora eu não vou lembrar exatamente se foi o oráculo que falou, quem adotou Édipo, que contou, alguém contou que Édipo era filho deles. Ao se apaixonar pela rainha e casar com a rainha, claro, ele teve relações com a rainha, ele matou a rainha. Furou seus olhos e vagou perdido o resto da vida. Esse é o contexto mitológico de Édipo. Então, o que acontece quando a gente fala de complexo de Édipo numa sessão psicanalítica, por exemplo? É uma questão de seguinte, você está cego, sem ver que você está representando, projetando, transferindo a falta daquele amor basal, daquele amor primário de pai ou de mãe nas relações. Então você vai se comportar de forma infantil, você vai ser dependente, você vai ser absolutista, você vai ser egocêntrico. O que é coisa mais egocêntrica do que você achar que a pessoa te rejeitou porque ela não gostou de você? Então, agora que a gente estamos chegando na reta final de nosso papo, que eu estou adorando, eu te faço que bom. Eu te faço essa pergunta. A nossa conversa aqui está fazendo sentido para você e por quê? Isso que a gente fez hoje é captar uma informação que pode vir a revolucionar sistemas emocionais. Nossa, faz sentido, nós não temos relações, nós estamos em relações. Poxa, faz sentido, eu não fui rejeitado, o outro não me escolheu, não me incluiu na escolha dele. Não quer dizer que eu não seja bom, não quer dizer que eu não seja boa. Isso revoluciona a sua ótica. E você tendo uma ótica diferente, você pode ter resultados diferentes. Então, é muito satisfatório poder fazer esse movimento aqui contigo. Que bom. Bom, como eu te falei, a gente está terminando, mas eu queria comentar uma última coisa com você. Eu tenho um Fusquinha alemão 70, você deve ter visto a imagem no meu WhatsApp, e dentro dele ele tem um imã,
e esse imã tem duas setinhas. Uma setinha para a esquerda, em cima, e logo embaixo uma setinha para a direita. Em cima está escrito ser feliz, embaixo está escrito ter razão. Eu sempre pergunto para quem entra nele qual é a opção de brincadeira e tudo mais, e eu sempre digo, gente, claro que eu prefiro ser feliz, eu não quero ter razão nenhuma, como uma brincadeira, enfim, mas eu acho que isso é uma coisa que eu trago dentro de mim mesmo. Qual seria a opção do Tsoa? Eu prefiro o caminho do meio, porque ser feliz é muito bom, é muito maravilhoso, mas às vezes a razão ela precisa chegar também. Então, o caminho do meio, neste contexto, é muito importante. É claro que é preferível fazer sentido do que ter razão, mas às vezes é a razão, é a categorização que te mostra, olha, você pode até estar achando que está feliz, porque a felicidade não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam. Muitas pessoas confundem alívio com felicidade, por exemplo. Então, a razão às vezes mostra, olha, isso não é felicidade, isso é alívio. Então, o caminho do meio te coloca em outro patamar dessa questão. Então, eu preferiria ficar no caminho do meio. Não é fácil, tá? É difícil, porque a gente não sai com o mapa, a gente não sabe para onde a gente está indo. Só que você prefere paz ou conforto? Se você prefere conforto, vai ficar do jeitinho que tá, vai viver os mesmos resultados. Agora, caso queira paz, você vai cansar, você vai precisar descansar em alguns momentos, né? Mas você vai ser uma pessoa em paz. Você não vai se medir pelo que acontece, você vai desfrutar do bom. Nossa, que delícia, eu conheci uma pessoa, foi muito gostoso, acabou, beleza, mas o que eu aprendi, bola pra frente, posso viver meu luto. Você vive um momento com responsabilidade, centralidade e integridade. O microfone está aberto para você deixar mais uma palavra para todo mundo que está ouvindo a gente agora, lembrando a você que a audiência do Fala com o Lori atinge todas as idades. Ótimo, porque tanto eu sempre deixo muito claro, até mesmo para minha equipe, eu sei que em marketing é importante você definir um público. Eu falo, eu trabalho para pessoas e com pessoas. Então, idade, gênero, isso para mim é um detalhe, eu trabalho com pessoas, isso é muito importante. Eu agradeço muito pela oportunidade, Lori, foi sensacional, me senti super à vontade. Desejo que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham se sentido à vontade também, tenham gostado e tenham, de alguma forma, iniciado uma revolução aí em alguns sistemas. E eu queria deixar muito claro para todo mundo que está ouvindo também, inclusive para ti, inclusive para mim, que nós não somos o problema, nós somos a solução. Mas, às vezes, a gente não tem essa percepção, essa visão da solucionabilidade que existe em nós. Isso a gente tira da alquimia, né? Nós não somos calcinátil, nós somos solútil. E então é aprender, sugiro que a gente aprenda a aprender por amor e menos aprender pela dor. E o que eu posso fazer profissionalmente para te ajudar nisso é o que eu já faço, né? E se você estiver enfrentando um término relacional, eu te sugiro fortemente que se vincule aos meus trabalhos terapêuticos especializados, como o meu livro, o meu próprio curso, enfim, para que possa te ajudar nessa jornada. Lembrando que eu não vou te curar, não vou te prometer isso, eu vou te ajudar a se ajudar a você superar o fim de relacionamento e se amar novamente. Eu menti para você, eu falei que ia fazer a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma. Pode fazer mais 6, que eu estou muito feliz aqui. Uma última consultoria para os nossos ouvintes. Na verdade, é uma pergunta bem simples. Promessas de amor perdem a validade? Muitas promessas, entre aspas, de amor são apenas propagandas do meu eu ideal. Agora, quando eu me conheço ou tenho a consciência de que eu não sei de nada, no final das contas, só sei que nada sei, mas tenho a disposição e a humildade, algumas promessas, elas podem ser valiosas sim, validadas sim, né? Podem ser reais sim. É muito subjetivo, é muito relativo, mas a maioria das promessas de amor que eu percebo é mais uma propaganda do eu ideal. Perfeito. Como, gente, por exemplo, pior que veio aqui um exemplo perfeito sobre isso. Ó. Diga. Vou ficar com você para sempre. Não vai, não. Pode acontecer tudo e eu vou continuar contigo. Não vai, não. Você não pode prometer isso. Eu nunca vou te trair. Não, você não sabe. Isso são promessas do eu ideal. Eu nunca vou desejar outra mulher. Eu nunca vou desejar outro homem. Olha, você não pode prometer isso. Você vai desejar sim, porque nós temos o instinto de desejar. Você pode não se envolver. Então, que nem eu te falo, é uma promessa do eu ideal. Essas promessas, essas loucuras, entre aspas, né? É o eu ideal. Né? Então, cuidado.
Cuidado, porque juntando com o seu vazio, você vai acreditar, nossa, nunca vai me trocar. E aí vai descobrir que lá no histórico infantil dessa pessoa, enquanto criança, claro, o pai trocou a mãe por outra mulher e construiu outra família e largou essa família. Então, quando essa pessoa ouve, nunca vou te trocar, meu Deus, era tudo que eu precisava. Mas qual a garantia que a pessoa pode falar que nunca vai trocar? Claro que não se deve fazer isso de uma forma irresponsável, efetivamente, mas não temos garantias dessas promessas que são completamente uma propaganda do eu ideal. Perfeito. Bom, vamos seguir pensando, vamos ouvir, ler, assistir, nos encher de informações, vamos evoluindo para dar o salto da revolução, como você falou, né? Isso. Se observar e praticar. É muito importante também, acrescentado nessa lista que tu trouxe. Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Até a próxima conversa, pessoal. Grande abraço de Soar. Abraço a todos, abraço, Lori. Foi um prazer, gente. Agradeço de coração. Prazer foi todo meu. E até breve. Até breve. Tchau, tchau.